Bom, a gente continua falando de atacante ainda, mas de um outro clube. O Raí já antecipou, falou que o Corinthians, se a pergunta fosse do meio até o final da temporada, o Corinthians seria o que melhor se renovou, mas ele ficou com o São Paulo porque nesse início de ano deu uma guinada nas contratações. Mas fato é que o Corinthians ainda não tem um atacante perfeito. Jô, por enquanto, é a peça usada pelo Silvinho, mas o Diego Costa não é mais jogador do Atlético Mineiro e muitos dizem que essa vaga pode pertencer a esse cara que não rendeu muito no Galo, mas bola ele tem para jogar nesse futebol brasileiro, né, Raí? Ah, sem dúvida, né? Esse é outro que eleva patamar, né? Se chegar ao Corinthians é alguém que se encaixaria muito bem, né? Para ser ali, de fato, um camisa 9 para entregar muitos gols. Tem a questão das lesões, a gente não pode esquecer disso. No Galo foram duas importantes, né? Uma contra o Palmeiras, ali na semifinal da Libertadores. No primeiro jogo ainda ele sai machucado no Allianz Parque. Fica ali um tempo sem poder jogar, né? E depois, na final da Copa do Brasil, essa mais recente, no primeiro jogo, primeiros minutos ali contra o Atlético Paranaense, ele acaba saindo. Então, a questão das lesões, isso é algo que acompanhou a carreira do Diego Costa, mas não dá para dizer que bola ele não tenha, né? No Atlético, mesmo jogando pouco, jogou 19 partidas, foi titular em 11, mas teve participações importantes, deixou gols aí, como a gente está vendo esse contra o Corinthians, naquela vitória por 3-0, que foi um dos melhores jogos do Atlético no campeonato. Então, se chegar é alguém, de fato, para elevar o patamar do Corinthians, e aí talvez a gente até mudar a percepção aqui de que tem feito melhor mercado, né? Eu acho que o Corinthians tem outras funções, outras posições carentes ainda, em questão de elenco mesmo, né? A gente viu há pouco na matéria o Bruno Melo, que chegou do Fortaleza. É um lateral para compor elenco, não acredito que seja alguém que vai chegar e tomar conta ali do setor, né? O Fábio Santos fez uma temporada passada, na minha visão, bastante irregular. Então, ainda falta um lateral para ser uma certeza, né? Um lateral pelo menos pelo lado esquerdo para ser uma certeza. Acho que no setor de meio campo também, alguns jogadores um pouco mais jovens, né? Tem a questão do camisa 5, que é um ponto sensível nesse elenco do Corinthians ainda. Então, acho que além do camisa 9, dessa busca pelo Diego Costa, o Corinthians pode olhar para outras funções no seu elenco. Sobre o Diego Costa, ainda para completar, a prioridade dele é voltar para o futebol europeu. Se pintar uma proposta interessante, ele deve voltar para a Europa. Há mercado ainda, você acha, para ele? Para um time que ele, grandes equipes a vida inteira, ele iria para uma segunda divisão da Europa? Você acha que ele aceitaria esse tipo de Esse é o ponto. proposta? Eu acho que ele não joga mais na primeira prateleira do futebol europeu. No Atlético de Madrid, por exemplo, que foi onde ele fez carreira, ele não jogaria hoje. No Chelsea, idem. Nos principais times, naqueles times que disputam Champions League, que disputam primeiras posições dos campeonatos nacionais, eu acho muito difícil que o Diego Costa jogue. Ele pode conseguir uma posição aí em uma outra equipe, né? Aí vai dele fazer essa escolha. Então, a informação que eu tenho é de que ele tem a prioridade no futebol internacional. Se conseguir um acerto por lá, deve voltar ao velho continente. Caso isso não aconteça, não apareça uma oferta muito boa, um time em que ele acha que seja bom para ele jogar, ele vai ouvir ali uma oferta do Corinthians e pode ser que o negócio caminhe. Por enquanto, ainda muito distante de se desenrolar essa história, né? O Corinthians ainda vai ter que ter um pouco mais de paciência para definir o seu camisa 9, já que o Cavani, que era o sonho inicial, ficou distante, porque o Ralf Rangnick, que é o treinador do Manchester United, já disse que vai contar com ele até o fim da temporada, ou seja, em julho, e o Corinthians não vai esperar até julho para contratar um camisa 9. E o outro jogador que foi sondado é o Luis Soares. Esse eu acho muito difícil voltar para cá agora. Está jogando no Atlético de Madrid, titular invariavelmente do time do Simeone, embora eles tenham tido uma rusga ali no fim do ano, mas acho que é algo superável, né? Foi um pilar importantíssimo no título do Atlético no Campeonato Espanhol da temporada passada. Então ainda acho que é um cara que tenha mercado num primeiro nível da Europa. Não vejo ele voltando para o Brasil. Tem outros jogadores que a gente pode especular, o Benedetto, por exemplo, que é um jogador que não joga na primeira prateleira do futebol europeu também, né? Muita gente vai se lembrar dele, obviamente, pelos gols que marcou contra o Palmeiras, né? Pelo Boca Juniors naquela semifinal de Libertadores de 2018, onde ele marca 2 gols no jogo da ida, marca gol no Allianz Parque, o Boca elimina o Palmeiras naquela ocasião. Seria uma opção interessante, mas tem que ver a questão do salário, de quanto vai pagar no passe do jogador, já que ele está empregado também. Então, essa questão do 9 corintiano ainda está um pouco distante de ser resolvida. E além do futebol europeu, o Corinthians briga com outro clube aqui no Brasil ou aparentemente só o Corinthians demonstrou interesse no Diego Costa? Me parece que só o Corinthians, né? Aqui no Brasil, pelo que ganha o Diego Costa, ele poderia jogar em 3 times. Poucos clubes, né? Flamengo, o Atlético Galo, de quem né? ele Mas saiu, já era. voltará. O Flamengo, que tem Pedro e Gabigol, já tem um problema para resolver com o Pedro, né? Que tem sido reserva. E o Palmeiras, que também precisa de um 9, mas me parece que não tem interesse no Diego Costa pela relação idade e salário.
o Palmeiras, né, a gestão da Leila Pereira tem investido muito em jogadores jovens com possibilidade de revenda. Ela mesma falou isso. Ela falou sobre isso, que vai investir em jogadores jovens que o Palmeiras possa revender mais adiante, né? Não vejo a gestão da Leila trazendo um atacante de 35, 36 anos, 34, não sei agora exatamente qual a idade do Diego Costa, mas é entre 34 e 36. 33. 33? Errei por um. Para ganhar 1 milhão, 1 milhão e Falou meio. foi o Danny Boy aqui. Para ganhar 1,5 milhão de reais por mês. Acho difícil a gestão da Leila fazer isso nesse momento. Por isso, no Brasil, talvez só o Corinthians.